Hoje vamos meditar o número 321 do Diário de Santa Faustina. Era o dia 12 de agosto de 1934. Ela escreve: súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era a morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antessabor dos seus sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente senti-me mal, com dificuldade em respirar, minha vista escureceu, experimentando torpor nos membros. É terrível essa sufocação. O momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas embora me quisesse confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que diz, começa uma coisa antes de terminar outra. Oh, que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força das palavras do sacerdote que desce sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estou pronta para me apresentar diante de Deus e se posso ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta. E eu vou continuar no número 322, 323. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha, isso durou uma meia hora, e novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio de mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. No dia seguinte sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou-me a alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaríeis. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende estas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Quantas riquezas profundas o Senhor partilha hoje conosco, através dessa experiência de Faustina. Ela começa no número 321, falando dessa súbita fraqueza, que na verdade eram ataques do inimigo sobre ela, sobre o seu físico, que pode acontecer até mesmo com cada um de nós que somos filhos de Deus.
E Faustina, ao mesmo tempo que ela deseja a morte, porque ela deseja estar unida ao Senhor, ela ainda percebeu que ela precisava crescer. Se ela estivesse realmente no momento da agonia, né, que ela ainda conta que sentiu temor, apesar da confiança, um estranho temor. E ali, no outro dia, Jesus então vem dizer: o amor puro dá força à alma no momento da agonia. E eu e você, já vivemos esse amor puro a Deus? Eu e você, já alcançamos esse grau de amor puro? Se ainda não, precisamos nos empenhar para isso. Faustina, então, ela recebe os últimos santos sacramentos enquanto ela está com aquele mal-estar, e quando ela recebe os santos sacramentos, ela fica completamente boa, né? Aqui para nós é uma lição. Os sacramentos são remédios para a nossa alma e ao mesmo tempo alimenta a nossa alma. Por isso nós precisamos sim da Eucaristia, nós precisamos do sacramento da reconciliação, que é a confissão. Nós precisamos dos sacramentos na nossa vida. E ela diz: isso durou uma meia hora e novamente repetiu-se o ataque. O inimigo de Deus, ele atacou Faustina, e ao longo do diário nós vamos ver isso, de todas as formas possíveis, para que ela desanimasse, para que ela desfalecesse. Mas ela era fiel a Deus. E ela então dizia: eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. Eu e você também precisamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus, para a nossa conversão e para a conversão dos pecadores e para a conversão daqueles que não confiam ainda na bondade de Deus. Jesus diz isso: um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Você tem unido seus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus na cruz para resgatar as almas? Ou você tem reclamado? Ou você tem simplesmente desanimado com os seus sofrimentos, algumas vezes até blasfemado contra Deus, reclamado, e tem esquecido de oferecer ao Senhor os seus sofrimentos? Não esqueça, minha irmã, meu irmão, que esses sofrimentos unidos aos de Jesus na cruz resgatam almas para Deus. E Faustina depois vem dizer que é dessa experiência que ela viveu, de ver ali a sua cela cheia daqueles vultos negros, cheios de raiva, de ódio contra ela, e dizendo: maldito és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. E Faustina, com toda a serenidade, responde: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ela proclama essas palavras com toda a unção, imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido, porque essas palavras têm poder. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria para trazer a cada um de nós a salvação. E o demônio não suporta isso. E no outro dia, então, Faustina sentia-se enfraquecida porque ela passou por um grande combate espiritual, mas já não tinha nenhum sofrimento. E aí ela tem essa experiência com Jesus logo após receber a comunhão. E Jesus diz a ela: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade, ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. Hoje esse é o recado também de Jesus para mim e para você. Eu quero que o seu amor por mim seja mais ardente.